A gente vai direto para a nossa redação para falar com o Roberto Gardinali. A gente continua a falar sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem acabou a rodada do Brasileirão e o Bragantino venceu o Juventude em casa, né, Roberto? Boa noite para você. O Bragantino está representando o interior paulista, né? Oi, Ana, boa noite. O Bragantino tá começando a dar dor de cabeça ali na primeira parte da tabela, viu? No G4 eles estão chegando pertinho ali do Flamengo, do Palmeiras, estão junto do Cruzeiro. O Massa Bruta venceu ontem o Juventude pelo placar mínimo em casa com um golaço de falta, olha só. O gol da partida foi esse golaço aí do John nos acréscimos do primeiro tempo. A bola foi lá onde a coruja dorme e ó, até deu tempo de bater na trave para entrar no gol, marcar esse golaço aí o John, e com essa vitória o Bragantino segue no G4, ele está na cola do Flamengo e do Palmeiras, que esses são os dois líderes do Brasileirão, estão comandando aí a primeira parte da tabela. Agora, do outro lado, lá embaixo, o Juventude se complicou ainda mais com essa derrota e foi para 19º lugar, é o penúltimo lugar do Brasileirão, com 8 pontos. A vitória do Santos ainda, né, deu uma forcinha pro Juventude cair na tabela. Então esse aí foi o jogo que encerrou a rodada do Campeonato Brasileiro ontem à noite lá em Bragança Paulista. Ana, vai ter uma briga boa aí no G4 nos próximos dias, viu? Eu adoro que tem time do interior paulista representando dessa forma, brigando pelas primeiras posições dessa forma. O John tem sido muito elogiado, né, pelo que tem feito no Bragantino. Sim, super bacana ver o Bragantino, que é um time super tradicional aqui do estado de São Paulo, né? Tem histórico de campeonatos aí, deu uma queda e agora está se recuperando. É muito bacana ver um time aqui da nossa região, né? Região de Campinas aí, representando o interior paulista também. Uma menção aqui ao Mirassol, que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E aproveitando aqui, vamos então atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro, porque teve o fechamento da rodada e agora, com essa rodada encerrada, essa aí é a classificação que vale do Campeonato Brasileiro. Então, começando pelo G4, Palmeiras em primeiro lugar com 22 pontos, Flamengo em segundo com 21, Cruzeiro em terceiro com 20 e o Bragantino em quarto lugar também com 20 pontos. Fora do G4, mas ainda numa situação bem confortável e já podendo lutar para uma posição no G4, até quem sabe mais para frente pelo título. Fluminense em quinto lugar com 17 pontos, Ceará com 15 em sexto lugar, em sétimo lugar o Bahia também com 15, em oitavo lugar o Corinthians com 14 pontos, em nono lugar o Mirassol com 14 pontos também, e em décimo lugar, encerrando a primeira parte da tabela, o Atlético Mineiro com 14 pontos. Aí na segunda parte da tabela a gente tem o Botafogo em 11º lugar com 12 pontos, o Grêmio, que saiu da zona do rebaixamento, com 12 pontos em 12º lugar, o São Paulo também com 12 pontos, mas em 13º, e o Internacional de Porto Alegre com 11 pontos em 14º lugar. O Vasco da Gama em 15º com 10 pontos, o Fortaleza, o último time antes da zona do rebaixamento, também com 10 pontos. Agora começando a área vermelha, a parte negativa da tabela do Campeonato Brasileiro, o Vitória, o primeiro time da zona do rebaixamento, com 9 pontos, o Santos, que venceu fora de casa na rodada passada, com 8 pontos, conseguiu dar uma subidinha de leve aí na tabela, mas ainda numa situação bem complicada, e o Juventude em 19º lugar, com 8 pontos. E o Sport, que é o time com a pior situação do Campeonato Brasileiro nesse momento, com 3 pontos, não ganhou nenhuma vez nesse campeonato, está numa situação muito apertada, muito difícil. Ainda dá tempo de tentar pelo menos sair da zona do rebaixamento, mas a situação para o Sport está
bem complicada, viu, Ana? Mas uma coisa que a gente tem que reparar nessa tabela aí, se a gente olhar, né, a lateral ali da parte média da tabela para baixo, ali do Botafogo, vai em diante até o Juventude, olha como a pontuação tá próxima, né? Uma vitória muda completamente essa situação, até do próprio Juventude, que é o vice-lanterninha, tem só 8 pontos. De fato, a situação do Sport, que tem apenas 3 pontos, é a mais delicada, a mais difícil aí nesse sentido, mas de Juventude para cima, ali até o Botafogo, do 11º ao 19º, uma vitória muda completamente o cenário para qualquer um desses times. Agora a gente deixa a Série A de lado, vamos falar aqui da nossa região ainda, a gente vai para a Série C, porque quem também está em situação complicada é o Guarani, depois do jogo de ontem contra o Figueirense. Foi válido pela 7ª rodada da competição, né? Exatamente. O Guarani, agora falando da Série C, está numa situação muito difícil. A gente já vem falando isso há semanas aqui no Ligados no Esporte. O Guarani está na zona do rebaixamento da Série C e ontem, que teve a chance de conquistar uma vitória em casa para conseguir respirar um pouco, só empatou com o Figueirense. Isso na frente da torcida. A torcida, claro, ficou com muita raiva, ficou muito frustrada com essa situação. O time saiu vaiado do campo e durante a coletiva de imprensa com o técnico Marcelo Fernandes, os torcedores ainda estouraram rojões ali na porta do Brinco de Ouro para protestar contra essa má fase do Guarani. A má fase do Guarani parece não ter hora para acabar. Na Série C, o time empatou pela 2ª vez seguida, dessa vez em casa, contra o Figueirense. Agora, com 5 pontos, o Bugre ainda segue na parte de baixo da tabela, na zona da degola. Com 1 a mais durante o jogo, o time de Campinas não conseguiu fazer valer a vantagem numérica e perdeu a chance de levar os 3 pontos que ajudariam na briga contra o rebaixamento. A pressão está na tabela e nas arquibancadas. No fim do jogo, o Guarani saiu vaiado de campo no Brinco de Ouro da Princesa. Durante a coletiva de imprensa depois da partida, torcedores do Guarani estouraram rojões próximo ao estádio, em sinal de protesto contra a má fase do time. Esses meninos estão tentando, estão dando de tudo em treinamento, em jogos, em tudo, para tentar fazer o melhor pelo Guarani. Infelizmente a bola não entrou, a equipe está sofrendo, a equipe é muito nova, como vocês acabaram de falar da pressão, a equipe realmente, essa molecada sente a pressão, não queira dizer que não, ela sente a pressão, é normal, volto a dizer, e a gente tem que trabalhar, não tem outra maneira. Tentamos de todas as maneiras furar o bloqueio do Figueirense, o Figueirense foi feliz em segurar, tivemos grandes chances de gol, a bola não entrou. A esperança para o técnico Marcelo Fernandes está na próxima janela de transferências, que começa depois da próxima rodada. O time tem como objetivo trazer jogadores mais experientes para somar aos atletas mais jovens. Essa janela sobe a partir do jogo de Itabaiana até o Retrô, com esses jogadores que eu também tenho muita confiança neles. Volto a dizer, não tem um jogador aqui mais ou menos não tentando fazer o seu melhor. A situação lá no Brinco de Ouro tá bem complicada, bem difícil. A gente viu aí, os torcedores protestaram, vaiaram o time na saída do campo, depois estouraram rojões do lado de fora do estádio durante a coletiva. Os torcedores, assim como os jogadores, não aguentam mais essa situação negativa, né? Os jogadores também, eles estão numa situação aí de uma autoestima muito baixa por causa da posição em que o Guarani está na tabela. E o Marcelo Fernandes também comentou nessa coletiva de imprensa que já usou mais de 20 jogadores que ele tem à disposição ali no Guarani para tentar montar um elenco que engrene no campeonato, mas tá muito difícil, o resultado está custando aparecer. E o que muita gente tem apontado é que um dos problemas desse time do Guarani é justamente que o time é muito jovem. Tem jogadores ali começando com idade entre 18 até 25 anos, é um time bastante jovem e essa inexperiência do time acaba custando um pouco, porque os jogadores não conseguem aguentar tanto a pressão da torcida, a pressão da tabela, a pressão da diretoria por resultados. Então, uma das apostas do time, justamente nessa janela de transferências que começa depois do jogo contra o Itabaiana, é trazer jogadores mais experientes, jogadores mais velhos, que possam servir como uma certa liderança dentro do gramado, ajudar os jogadores mais jovens a serem um pouco mais racionais, vamos dizer assim, e mesclar
essa parte aí da energia dos jogadores mais jovens com a racionalidade, a experiência dos jogadores mais experientes, para que o time comece a vencer, conquistar pontos e sair dessa situação na Série C, Ana. Você falou uma palavra muito importante agora, Roberto, liderança, porque a gente sabe que o técnico, ele tem um limite até onde ele pode ir. Chega um momento em que no vestiário precisa de um atleta chamar a atenção ali de todo mundo, puxar todo mundo, chamar a responsabilidade e fazer com que o time engrene, e não é o que está acontecendo. E agora pressionado pela torcida do jeito que tá. Vocês viram aí, vaiados no final da partida, rojões durante a entrevista coletiva. A torcida vai para o estádio para apoiar. A gente sabe que é isso que a torcida tem que fazer, mas quando o resultado não aparece, é inevitável a cobrança também. A gente vai ter que aguardar o Guarani, que também está aguardando essa próxima janela para chegar mais atleta experiente, para ver se coloca esses jogadores mais jovens de volta aí no ritmo, porque o Guarani precisa, senão a gente vai ver uma situação cada vez mais delicada. Exatamente, o Guarani precisa se recuperar e quem sabe esses jogadores mais experientes, se o Guarani conseguir trazer alguma boa opção pro restante do campeonato, eles sejam uma chave aí para servir como uma liderança, né? Às vezes falta isso, ter uma liderança mais experiente, algum jogador que já passou por uma situação assim, que já passou por um time que estava numa situação complicada e conseguiu se reerguer, e trazer essa experiência para esses jogadores jovens, porque a emoção é muito difícil de controlar, né? Isso é verdade, ainda mais para jogador jovem desse jeito. Roberto, obrigada, viu, por todo esse giro de notícias aqui do interior de hoje. A gente se fala amanhã para falar de Libertadores, tem bastante coisa para a gente conversar. É isso aí, a gente vai falar muito sobre esporte amanhã, muito sobre Libertadores, que já tem jogo rolando agora. Até amanhã. Combinado, até amanhã então.